Namastê! Seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai ter hoje um papo reto com a ansiedade. Uma aula com perguntas e respostas sobre tudo o que você sempre quis saber sobre a ansiedade, mas nunca ninguém te contou. Você já deve estar careca de saber que experiências de estresse prolongado, ansiedade, podem ser muito nocivas para o seu corpo, para sua mente, para sua alma. Mas agora que você talvez não saiba, é que você pode aprender a controlar a ansiedade em 3 minutos. Mas para isso você precisa entender o que acontece exatamente nesse processo e como você pode reverter um quadro de ansiedade. São muitas perguntas sem respostas do tipo: ansiedade tem cura? Quais são os sintomas? O que é uma crise de ansiedade? Quanto tempo dura? Como é que eu posso controlar esses sintomas? Como é que eu posso ajudar alguém com ansiedade? O que você pode fazer numa crise de ansiedade para se ajudar ou para ajudar alguém? O que você pode fazer para que a ansiedade não seja uma barreira para sua dieta, para o seu progresso, para sua promoção, para sua felicidade, para tudo mais? Né? Você quer resposta para tudo isso e ainda aprender um truque para controlar a ansiedade em 3 minutos? Então fica comigo para saber o que fazer. Para responder a pergunta básica sobre o que é ansiedade, você primeiro precisa entender que ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma emoção normal do ser humano, todo mundo, comum quando você enfrenta um problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis no seu dia a dia. Agora, a ansiedade excessiva, sim, pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio de ansiedade, é esse transtorno da ansiedade. Então, é uma doença e as pessoas que sofrem de distúrbio da ansiedade sentem uma preocupação e um medo extremos em situações simples, de rotina, né? E além de alguns sintomas físicos muito desagradáveis que atrapalham atividades cotidianas, porque eles são difíceis de controlar. O fundo é basicamente apreensão e medo, e estão ligados a uma preocupação desproporcional às situações cotidianas. Algumas correntes psiquiátricas costumam dividir a ansiedade em geral em duas dinâmicas, né? A ansiedade de fuga, aonde a pessoa tem a sensação de estar fugindo de algo assustador, inconsciente, vive uma experiência ansiosa. E o outro é a ansiedade de cobrança, aonde você busca perfeição, tem um desempenho, né? Busca perfeição por um desempenho perfeito, gera ansiedade. Uma ansiedade muito importante. A chave é perceber que a ansiedade é um sentimento natural do ser humano, para que você lide com as situações da sua vida, né? A ansiedade patológica, né, é diferente, porque ela é desproporcional ao estímulo que está originando ela. Mas, felizmente, para nossa alegria, os distúrbios de ansiedade podem sim ser tratados. E a gente vai falar melhor deles, os tipos, as causas, o sintoma, diagnóstico, tratamento e como você pode conviver melhor com o problema logo mais. Ou seja, todas as perguntas que vocês têm me enviado que nós vamos responder aqui hoje. Qual é a causa da ansiedade? A causa da ansiedade está ligada a uma dinâmica psicológica que por algum motivo foi desencadeada. Um gatilho. Pode ser uma situação de vida traumática, né, ou não traumática, mas que acionou ali um mecanismo interno psicológico do indivíduo, um alerta que se manifesta em sintomas. Esse é o que a gente chama de gatilho. O ser humano não é só corpo, né? O ser humano é corpo e mente. E dentro desse conceito, ele vai ter alterações fisiológicas, como alterações nos níveis hormonais e cerebrais, né, da produção de serotonina, noradrenalina, dopamina, cortisol e outros hormônios, e também manifestações físicas como dor, entre outras coisas. E junto com tudo isso vem sintomas psicológicos. Então a causa da ansiedade que vai declanchar todos esses sintomas, ela é um gatilho que liga uma chavinha que coloca o seu corpo para trabalhar nesse modo ansioso. E tem uma relação muito forte, que essa é uma pergunta, que tem a ver o medo, o que tem a ver com a ansiedade? Então, assim, a relação entre medo e ansiedade é muito forte, né? Porque a ansiedade é o quê? Ela é algo muito próximo da preocupação. E a preocupação nada mais é do que um dos aspectos do medo, né? É um medo de que as coisas não saiam como você gostaria que fosse, um medo de que as coisas saiam fora do controle, né? Todos esses componentes, no seu dia a dia, de uma forma controlada, eles são necessários para a sua evolução e para a sua sobrevivência. Mas o que fica complicado é quando isso começa a acontecer de uma forma exagerada. Qualquer um deles, a preocupação ou o medo. Então, um tempo prolongado com esses estímulos de ansiedade, o que a gente chama de ansiedade crônica, pode aumentar o nível de tensão e estresse interno. E aí pode levar ao surgimento de medos
específicos ou até mesmo medos irreais. E a gente aí está falando daquele velho instinto básico de luta ou fuga, porque a ansiedade é basicamente uma resposta do seu corpo vindo do sistema nervoso autônomo que vai agir independente do seu pensamento racional, como um reflexo. E esse seu sistema nervoso ele tem uma porção que se chama simpática, que tem reações de resposta, né, ao estresse, preparando o corpo para fugir ou lutar em situação de perigo. E isso vai acontecer com liberação de hormônios do tipo adrenalina, que vai causar reações de aceleração de batimento cardíaco, contração de vaso, né? Vasoconstritor, dilatação de brônquio, aumenta a respiração, diminui a motilidade ou uma movimentação intestinal para poupar energia para outras coisas, né? Suas pupilas dilatam para melhorar a visão, né? Se você estiver num ambiente em pouca luz. E também aumenta a produção de glicose no sangue para dar mais energia para suas células para passar para ação. E a liberação do cortisol é também algo que vai acontecer nesse processo, o que vai trazer outro tipo de impacto no corpo, como aumento de gordura corporal, ou seja, se você vive períodos de estresse prolongados e muito cortisol indo para o seu corpinho glorioso, ele vai aumentar de tamanho, porque acontece o que aqui? Tem uma inibição do muco da parede gástrica, que vai trazer também fadiga para o seu cérebro. Outra pergunta é: quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade e todos os seus transtornos podem causar sintomas muito variados e eles vão ser mentais, emocionais e físicos, e de qualquer forma eles atrapalham muito a sua vida de diversas formas. Tem alguns que são bem característicos e a gente pode dividir os sintomas psicológicos dos sintomas físicos. Então, por exemplo, em termos de sintoma psicológico, você vai viver tenso ou nervoso, com aquela sensação muitas vezes de que algo ruim vai te acontecer. Pode chegar até a manias de perseguição. Então, problemas de concentração, medos constantes, descontrole sobre pensamento e principalmente dificuldade em se desapegar e esquecer daquilo que te gera tensão. São alguns dos sintomas. Além de preocupação exagerada em comparação com a realidade, sabe? A preocupação é muito maior do que realmente o fato necessita. Isso é um sintoma claro. Problema para dormir, irritabilidade, agitação, sabe? Nos braços e pernas, aquela coisa, aquele tique, chacoalhando perninha ou braço. Isso é um sintoma típico de ansiedade. Esses são apenas alguns dos sintomas psicológicos. No nível físico, a ansiedade pode vir como uma dor, um aperto aqui no peito, o coração vive meio acelerado, a respiração ficou ofegante ou até falta ar, você sua, treme, né? Tem uma sensação de fraqueza, de cansaço, a boca seca, a mão fica fria, pode ter enjoo, náusea, tensão muscular, dor de barriga de um lado ou de outro, ou preso ou diarreia, solto, né? Isso tudo vem no nível físico. E, na verdade, eles são contrapartidas, né, de sintomas que estão no nível psicológico e no nível físico, mas que estão falando do mesmo assunto. E aí tem uma coisa que é diferente, que são os ataques de pânico, que também estão dentro desses distúrbios de ansiedade. Porque os ataques de pânico, é importante você entender que eles são uma reação bem comum nesses transtornos de ansiedade, principalmente o que se chama de síndrome do pânico. E a síndrome do pânico tem como principais características uma sensação de nervosismo e de pânico incontroláveis, pode ser até uma sensação de morte. Então a respiração geralmente ela é muito curta e entrecortada, a frequência cardíaca sobe, você tem tonturas e vertigens e graves problemas gastrointestinais. Em algum caso, os sintomas físicos eles são tão intensos que eles podem ser confundidos com doenças cardíacas, do tipo você está numa crise de pânico e está achando que está tendo um infarto ou outro tipo de problema cardiovascular. Como que são essas crises e quanto tempo elas duram? É uma pergunta recorrente que vem para mim também. Então, a crise de pânico, ela geralmente tem uma duração específica, ela dura alguns minutos, sei lá, de 10, 20 minutos, não é uma coisa que dura dias, uma crise de pânico, normalmente. Tá? Sendo que aqui o componente principal da crise de pânico é o medo. Aquela coisa, aquela fobia do agora é um componente importante nesse quadro. Então, o medo é o principal componente dentro de uma crise de pânico. E aí tem uma questão que vem junto, que é essa coisa da arritmia. Então, como que você pode diferenciar uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, de um ataque do coração? Porque crise de ansiedade pode aparecer em qualquer momento. Então, deixa a pessoa numa situação totalmente insegura e desconfortável. E a sensação vai variar de pessoa para pessoa, mas
os pensamentos que ficam acelerados, a preocupação excessiva, aparentemente sem motivo, vão estar aí. E essa inquietação que vem. É bem comum. Então, as pessoas que vivem crise de ansiedade, elas podem até deixar de frequentar lugares, de exercer atividades, ou até de criar qualquer tipo de relacionamento, porque tem uma tendência a um isolamento, como uma forma desesperada de tentar conter essas crises. E elas podem acontecer quando você menos espera. Então, a ansiedade causa esses sintomas como taquicardia, tontura, e que são similares a outros tipos de doença, né? Mas tem uma diferenciação fundamental. Né? Quando você está numa crise de pânico, as pessoas sentem pânico, medo, uma sensação de irrealidade, né, que pode estar enlouquecendo. E isso não acontece quando você está tendo um ataque do coração somente. Né? Então, essa é um sintoma bem característico. Então, tem algumas sensações que você pode ter também quando você tem crise de pânico ou crise de ansiedade. Enjoo, fraqueza, falta de ar, essa coisa da irritabilidade, suor, coração acelerado, não consegue dormir, dor muscular, mau humor, dor de barriga, cansaço físico. E tem, né, a pálpebra que treme, são muitas sintomas. E uma coisa que é importante você saber que também, tanto a depressão quanto a ansiedade, e às vezes o pânico dá uma certa dor na nuca, o que confunde também com problemas de hipertensão. Então não é um diagnóstico simples e claro para ser feito, porque tem também uma relação entre os componentes de ansiedade e depressão. Então, até se acredita que a ansiedade e a depressão, eles são quadros opostos, né? Muita gente acredita nisso, mas eles têm sintomas muito semelhantes, do tipo medo, insônia, insegurança, dificuldade de concentração, irritabilidade, são todos sintomas em comum desses dois transtornos. Então, quando você percebe isso, dá para notar sim que eles podem correr juntas. E além disso, uma grande parte das pessoas com transtorno de ansiedade, elas evitam situações que podem desencadear os sintomas. Então, dessa forma, o que acontece? Elas passam a viver de uma forma restrita. Então, às vezes, você não sai mais de casa sozinho, você não participa de encontro ou de evento social, fica preocupado quando as coisas acabarem, você não vai conseguir fazer nada, né? E por aí vai. Então, quanto mais a ansiedade abala a sua vida, mais chance de você ficar deprimido com ela. Por isso que elas andam ali par e par. E aí, a ansiedade e a depressão, as duas também costumam estar ligadas a uma coisa que se chama disfunção de neurotransmissores, das monoaminas, que englobam alguns hormônios de bem-estar, como a serotonina. Uma pergunta me vem também, assim, quais são os tipos de distúrbio de ansiedade que tem? Tem vários, uns bem comuns, que assim, aquele de ansiedade generalizada, síndrome do pânico ou crise de pânico são coisas diferentes, né? Crise de pânico é um evento súbito, intenso ali de ansiedade, né? Que tem todos aqueles sintomas que a gente acabou de falar. E quando a crise começa a acontecer de forma espontânea e repetida, isso passa a ser considerado síndrome do pânico, não só mais uma crise. Então, assim, estamos aí vivendo uma desregulação do sistema de alarme que fica lá na amígdala central no cérebro. Então, a síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade que acontece crise inesperada, né, de desespero e de medo. Algo de ruim aconteça, até mesmo a sensação de morte, mesmo que não tenha nenhum motivo para isso ou nenhum sinal de perigo iminente. Mas quem sofre de síndrome de pânico sofre com crise de medo agudo, de medo recorrente e inesperado. E geralmente as crises são seguidas de uma preocupação muito forte com a possibilidade de novos ataques, o que eleva ainda mais os níveis de ansiedade. Né? Então isso dificulta muito a rotina, o dia a dia, seja por medo de perder o controle, de enlouquecer ou de ter um ataque do coração. Outro tipo de transtorno são as fobias, tanto a fobia social, aquela coisa que você passa medo de falar em público, outras situações do tipo, ou fobias específicas, claustrofobia, medo de coisas, aracnofobia, sei lá, né, claustrofobia, todas as fobias estão aí também, porque a fobia não segue uma lógica propriamente dita. E a ansiedade, nesses casos, ela é incoerente com o perigo real que aquilo representa. Essa é a desproporção que está ligada às crises de ansiedade, porque ela não é algo racional. E aí você tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e a característica principal são assim, atitudes repetitivas, né, recorrentes de pensamentos obsessivos e intrusivos, que chega a ser insuportável, você se sente compelido a agir de tão forte. Tem transtorno de estresse pós-traumático, né, aquela coisa, ansiedade noturna, ou a boa e velha insônia, né?
porque está ligado à privação de sono, que reduz muito a qualidade de vida de quem sofre com isso. Cerca de 50% dos adultos afirmam experimentar níveis de distúrbio emocional de sono, o que é enorme, né? Então, para muitas pessoas, a hora de dormir pode ser o único momento em que você pode refletir sobre a sua rotina. Então, por conta disso, o que acontece? Você tende a começar a pensar em preocupações. E aí você vai antecipar o que você vai fazer no dia seguinte. Isso, entrei no modo ansioso. E aí a sua mente começa a entender que esse momento de deitar na cama passa a ser um fator estressante, o que vai aumentar seu nível de adrenalina no período noturno. E é claro que aí você não vai conseguir dormir. Mas quais são as causas da ansiedade? Tem várias possibilidades aqui, né? Algumas correntes dizem de causas genéticas ou o ambiente, né? Se você, por exemplo, passar por um evento traumático, isso pode ser. Um modelo de pensamento, um tipo de mentalidade, como você estrutura seus pensamentos e as ações. Doenças físicas podem ser fatores estressantes, e aí tem várias doenças que podem estar aí nesse rol, as cardiovasculares, as hormonais, problemas respiratórios, dores crônicas, qualquer tipo de dependência ou de abuso de droga, álcool ou medicamento também pode causar crise de ansiedade, né? E eventos pontuais, alguns tumores, excesso de cortisol no corpo, podem se assemelhar também aos estados de ansiedade. Então é importante que se busque apoio para um diagnóstico preciso e acertado. Então a primeira coisa que é importante é descobrir se não tem uma causa física por trás do seu problema de ansiedade. E aí, tem gente que é mais propensa a ter ansiedade do que outras? Algumas pessoas sim são mais propensas a ter distúrbio de ansiedade que outros. E tem alguns fatores de risco aí. E aí estamos falando de possibilidade de eventos traumáticos na infância ou na vida adulta, estresse relacionado à doença física, acúmulo de estresse, tipo de personalidade, abuso de substâncias como álcool, drogas, cigarro ou qualquer outro tipo de coisa que cause dependência. E uma pergunta muito comum que eu recebo é: como que eu posso ajudar alguém com ansiedade? Sofrer de transtorno de ansiedade afeta todos os âmbitos da vida de uma pessoa, inclusive a forma como você se relaciona com as outras pessoas. E nesse caso, quando você quer ajudar, é aquela coisa. Às vezes o inferno está cheio de boa intenção. Por mais bem intencionado que você seja, o ansioso está ali por um fio. E aí um comentário, né, de alguém que não conhece bem o distúrbio pode causar um efeito negativo catastrófico com quem convive ali com o problema. E as próprias pessoas que sofrem com ansiedade dão a pista pra gente sobre o que incomoda e o que você deve evitar no trato com elas.